Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip. Vamos falar da Libertadores. O Bolívar ganhou do Atlético Paranaense por 3-1. Resultado, ao meu ver, que pode ser sim considerado surpreendente, mas ao mesmo tempo não dá para ficar tão chocado, né? Já que para mim o Atlético Paranaense vem sendo muito negligente com a questão de técnico e hoje fez falta a questão do técnico, porque taticamente foi um baile do time do Bolívar, né? Apesar de ter começado abrindo o placar, né? O Eric com a assistência do Vitor Roque fez 1-0 para o Atlético Paranaense. Não demorou muito para o Bolívar empatar o jogo e não muito tempo depois virar, né? E no segundo tempo ainda fazer 3-1, abrir 2 gols de vantagem. E olha, teve futebol até para fazer mais, né? Até porque se você olha as estatísticas, foram 23 finalizações para o Bolívar contra 10 do Atlético Paranaense. 8 chutes na direção do gol do Bolívar e 3 do Atlético Paranaense. É uma disparidade assim que é notável, né, nos números. E assim, o Atlético Paranaense se dignou muito a ficar no jogo de transição e contra-ataque e aceitou muita pressão do Bolívar. Mas o problema é, quando você aceita a pressão do adversário, você tem que saber sofrer, você tem que saber aguentar as pancadas que o adversário vai lhe dar. E isso o Atlético Paranaense fez muito mal. E olha que tem um baita de um goleiro, né? O Bento é um goleiro fantástico, mas é aquela história, nem todo goleiro vai salvar a pátria, né? Tipo, tem horas que não tem como ele impedir o gol adversário de acontecer. E hoje é aquela ocasião em que o Atlético Paranaense, a meu ver, ficou muito entregue ao que o jogo apresentou, né? Porque não teve resposta, né? Porque eles já levam a virada logo no primeiro tempo, né? 2-1. E o Bolívar ele consegue sentir que o Atlético Paranaense estava jogando mal e no segundo tempo parte mais para cima, né? Porque não é só a vitória pro 2-1 que era importante. Quanto mais gols eles marcassem, melhor a situação para jogar na Arena da Baixada. E o jogo foi assim, né? Com o Bolívar atacando, atacando, atacando no segundo tempo, até sair o terceiro gol. O Rony Fernandes marcou 2 gols para o Bolívar. O Diego Bedjanaro marcou outro gol. Então, assim, a gente teve um Bolívar que, ao meu ver, foi muito superior e abriu uma vantagem bem interessante que permite eles jogar até com certa tranquilidade no jogo de volta. A pressão está toda no Atlético Paranaense. E muito, ao meu ver, do que o Atlético Paranaense está passando nesse momento tem a ver com o fato de que o Petraglia não contratou um novo técnico desde que o Paulo Turra foi demitido, né? Quem mantinha o Paulo Turra no comando era o Filipão. Aí o Filipão resolveu ser técnico do Atlético Mineiro, para minha raiva, né? E assim, o Paulo Turra foi despedido, porque né, o Filipão era meio que o escudo que mantinha ele lá. Só que a questão é, demitir o cara, ok, o trabalho do Paulo Turra não era grande coisa, né? Apesar do aproveitamento ser alto, é porque tem muita questão inflada do estadual. Mas vamos lá, Paulo Turra foi demitido? Ótimo. Quem que vai contratar para o lugar? O Atlético Paranaense não tinha ninguém, colocaram auxiliar, Wesley Carvalho, entende? Um cara que é tão conhecido que nem foto tem aqui no SofaScore. Então, é aquela história, né? O Wesley Carvalho assume o time e o time vai jogando pior. O Atlético Paranaense não está melhorando. E não há uma movimentação, pelo menos eu não consigo ver nos rumores aqui na imprensa brasileira, do time ir atrás de um técnico, entende? Já era para ter um técnico principal, pô. Eles foram para as oitavas de final da Libertadores para jogar contra o Bolívar na altitude com auxiliar. Para mim é muita irresponsabilidade e o Atlético Paranaense se coloca numa situação delicadíssima. Não é tão fácil assim, apesar de não ter a vantagem da altitude do Bolívar no jogo de volta, não é tão fácil assim vencer adversários como o Bolívar por 2-0. Então, assim, o Atlético Paranaense se colocou numa condição muito desfavorável e vamos ver o que eles vão aprontar no jogo de volta. Porque, assim, taticamente hoje foi um deserto de ideias. O Eric e o Vitor Roque foram bem no primeiro gol, mas cara, de resto, um Atlético Paranaense nulo e muito assim dominado e até com certa facilidade. Então, vamos ver o que vai acontecer aí no jogo de volta, mas não é nada animador começar perdendo de 3-1. Eu tenho certeza que a torcida está muito frustrada e eu quero ver o que vai fazer o Atlético Paranaense. Vai ver a movimentação para contratar um novo técnico, se vai manter o Wesley Carvalho até o jogo de volta, mas do jeito que está a situação para o Atlético Paranaense na competição é bem complicado. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.